Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aqui? Diga amém. Glória a Deus. Gente, eu estou falando sobre fé. Já faz tempo que todas as noites eu estou falando sobre fé, porque eu acredito, como já disse em várias outras ministrações, que a fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Existem algumas verdades na Bíblia que sem as quais nós não podemos ter um relacionamento perfeito com o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem santidade ninguém verá o Senhor, sem amor nós iremos fazer tudo sem resultado nenhum, sem perdão nós também não vamos ter relacionamento com Deus, sem os quais não existe como ter um relacionamento com o Senhor. E a fé é um desses. Nós precisamos crescer em fé. Precisamos avançar no ambiente da fé e não acreditar que a fé ela é uma subsistência que subsiste sozinha. Não, a idade da fé precisa ser cultivada. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mateus capítulo 13 diz que esse ouvir não é escutar, esse ouvir é entender. Mateus capítulo 13, versículo 19, diz que aquele que ouvindo a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e rouba o que foi semeado no coração. O versículo 23 diz que alguém ouvindo a palavra de Deus e compreendendo, este é o que dá fruto, e esse fruto é de 30, 60 e 100 por um. Então, quanto mais eu entendo os valores de Deus por intermédio da sua palavra, quanto mais eu entendo a promessa de Deus por intermédio da sua palavra, isso se torna uma verdade revelada para mim, o que acontece? Nós podemos caminhar em fé. Sem isso, nós não temos fé. Nós podemos ter boas vontades, nós podemos ter bom ânimo, nós podemos ter esforço, e tudo isso é válido para a vida. Sem ânimo você não chega a lugar nenhum, sem esforço você não chega a lugar nenhum, mas estas coisas não compreendem a fé. Tem pessoas que elas, por não compreenderem a fé, elas têm fé na fé. Aí eu tenho fé que vai dar certo, porque pela fé dá certo, mas você pergunta para ela o que é fé, ela não sabe o que é fé. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 1, que em todas as promessas de Deus, nós temos nele o sim e como para ele também o amém. Lucas também diz que segundo as suas promessas, nada seria impossível. Então nós não andamos com Deus como quem anda no escuro. Nós não andamos com Deus como quem está seguindo o abstrato. Nós não seguimos um Deus que não se compromete com a vida. Pelo contrário, Deus se compromete. Ele deu a sua palavra. Como diz Isaías, os céus são mais altos do que a terra. Assim, de lá vem a neve, de lá vem a chuva e rega a terra, produz aquilo para o qual foi enviada. Assim a minha palavra não voltará para mim vazia. O Senhor é um Deus que sempre vai querer ver a sua palavra sendo glorificada por intermédio de nossas vidas. E isso se chama fé. A questão é que muitas pessoas que têm fé na esperança, fé no positivismo, fé em qualquer outra circunstância, acabam se perdendo nessa caminhada, porque Deus não honra o seu esforço somente. Deus não honra simplesmente a sua boa vontade. Deus honra a sua palavra. Deus honra a sua palavra. 1 João capítulo 5 diz, essa certeza que temos, versículo 14, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se já temos alcançado o que lhe pedimos, então observe que nós precisamos sempre entender a mente de Deus. E algumas pessoas vão logo para o lado místico, achando assim, mas Deus é difícil de encontrá-lo. Não. A própria Bíblia diz que Ele está perto de nós e não é difícil de achá-lo. Quem o procurará, o achará. Quem bate vai abrir, quem busca vai achar, quem pede vai receber. É um conceito errado. Na realidade, o que a gente pensa é que às vezes a fé, ela é meio Spielbergiana, como naqueles filmes de Hollywood dizendo, ei Abraão, ei Isaac, ei Jacó, eu sou o teu Deus. Não, na realidade você descobre Deus pela palavra. Eu costumo dizer, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, de que Deus foi o único que escreveu em pedra, porque não precisava pagar.
Então, nós não precisamos ter medo de confiar na palavra de Deus. A fé do tipo de Deus, a fé que agrada a Deus, não é uma fé mística, não é uma fé espiritualizada no sentido de crer em fantasias. Não, nossa fé é uma fé na palavra, porque a palavra de Deus é aquilo que Ele quer para as nossas vidas, é o guia, nossa regra de fé, de conduta, de vida em todos os sentidos. Glória a Deus por isso ou não? Agora, a fé precisa dos seus mecanismos. A fé precisa operar de alguma forma. Então, por exemplo, não vai ser hoje que eu vou falar, mas a Bíblia diz que a fé que opera pelo amor. Porque a fé, ela não age por si própria. Ela sempre tem que ter um mecanismo para que ela opere. Lembra, acho que na terceira ou quarta ministração lá atrás, se você não se lembra, pode ir lá no nosso canal do YouTube, você vai ver, que eu fiz uma distinção de forma pedagógica, que quando você descobre a verdade da Bíblia, ela gera em você um fundamento, certo? Esse fundamento, então, estabiliza os seus passos para que você tenha uma ação. Fundamento que gera uma ação. Quando eu tenho revelação da palavra, isso gera fundamento. Em cima dessa verdade, eu tenho uma ação. Se enquanto a Bíblia não for verdade para mim, eu nunca vou ter uma ação pautada na palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus não puder guiar os meus passos, eu nunca poderei dizer que eu sou um homem bíblico, que eu ando pela fé. Porque andar pela fé é mesmo de andar por obediência. Guarda essa frase, nunca mais esqueça. Talvez onde você pensa que a sua fé não te leva, a tua obediência te conduz. É a mesma coisa. Só que às vezes a gente parece que precisa daquele fator emocional. A gente parece aquele fator sensitivo para achar que Deus está conosco. E não é verdade. E eu quero usar aqui um exemplo que está no livro de Lucas, capítulo 8, de uma mulher que operou por intermédio de alguns mecanismos que a fé opera. Ela usou alguns princípios que nós precisamos aprender com ela para podermos liberar a fé que está no nosso coração. Porque eu acredito que essa igreja é uma igreja da palavra revelada. Uns dois, não tem problema. Onde tiver dois, nós já somos a maioria. Aleluia. Vamos tentar de novo. Eu creio que nós somos uma igreja da palavra revelada. Alguém pode dizer amém aqui? Amém. Aleluia. Nós somos uma igreja que andamos no Espírito, andamos na palavra. Glória a Deus. Então, conforme você aprende os princípios da palavra e põe em prática, você vai liberar a fé que está no seu coração. Não apenas uma questão de crença. Deixa eu usar uma ilustração. Estou sentindo que vocês estão meio assim, me olhando, meio quem viu porteira nova. Quem que crê que Jesus Cristo ressuscita mortos? Diga amém. Tem uns dois que crê. Vou tentar de novo. Quem crê que ressuscita mortos aqui? Jesus ressuscita mortos. Diga amém. Agora, quanto já orou por um defunto aqui? Levante as mãos. Uma pessoa. Agora, de novo, vou fazer a pergunta. Quem crê que Jesus ressuscita mortos? Diga amém. Então você vê que o nosso problema não é de fé, de crença. Todos nós acreditamos. Nosso problema é de ação. A gente acredita, mas não age. A gente acredita, mas não age. Então nós precisamos tornar a nossa fé ativa. A fé que vem pela palavra, que gera em nós um fundamento. Agora nós precisamos de alguns mecanismos para liberar essa fé que está no nosso coração. Achou aí Lucas capítulo 8, versículo 42? Diz assim: enquanto ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, repita comigo, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curá-la. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla das suas vestes, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, e declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente ela fora curada. Agora preste a declaração de Jesus aqui. Ele diz: mulher, a tua fé te salvou. Você pode virar para uns 3 aqui e diga assim: a fé vai te salvar.
Mais uma vez, diga assim: a fé vai te salvar. Se você não tiver certeza disso, você não vai liberar a fé. O que fez aquela mulher sair da estaca onde ela estava para onde ela iria, você percebe que o que moveu ela foi o quê? A fé. Vá comigo para o livro de Marcos, capítulo 8 também. Vamos ver aqui a respeito dessa questão. O texto fala aqui sobre a multiplicaçãozinha dos pães e dos peixes. Pastor, mas um texto de hemorragia de sangue com outro texto que não tem nada que ver. Então presta atenção aqui. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou-se os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta grande multidão, porque já estão 3 dias comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos respondendo: de onde poderá alguém fartá-los de pão no deserto? Jesus lhe perguntou: quantos pães tende? Respondeu ele: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu após ter dado graças, e deu aos seus discípulos para que esses distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos, comendo e se fartando, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Gente, tem um milagre nesse texto aqui, um milagre que me chama a atenção. Daqui a pouco a gente vai voltar para a mulher de hemorragia. Que como pode sobrar tanta comida numa reunião de crente? Não, você sabe, crente não bebe, crente não fuma, mas crente come. O mesmo princípio que foi aplicado aqui, por que eu usei textos tão desconexos? Para que você observe os princípios universais. O mesmo princípio foi usado lá, o mesmo princípio foi usado aqui. O que moveu a mulher? A fé. A mulher se colocou em movimento. Ela se colocou, diga comigo, em movimento. Mais forte, diga em movimento. Mais uma vez, diga em movimento. Essa mesma coisa que pegou esses pãezinhos, esses peixinhos, foi o movimento daquele menino, abrir mão dos seus pães e dos seus peixes e entregar, mesmo não significando nada. Porque geralmente a gente quer se mover para uma situação que a gente vai ter a plena certeza racional, a plena certeza intelectual, que vai dar. Isso não é fé, isso é controle da situação. Aquela mulher que se moveu em fé, ela já tinha gastado todo o dinheiro dela, ela tinha dispensado todas as suas economias, ela já tinha procurado todos os melhores médicos da sua cidade, ela já estava sem esperança. Eu fico me perguntando, será que de uma forma racional, vem cá, irmão, você está lendo a história do final para trás, pensa aquele menininho agora, entregando os pãezinhos, entregando os peixinhos, será que ele acreditava que aquilo ia virar num grande milagre? Não, ele apenas fez, repita mais uma vez comigo, a fé sempre nos põe em movimento. E qual que é o grande movimento da fé? Você viu que o texto diz que aquela mulher, ela começou a dizer, ela dizia consigo mesma, você pode ver nos evangelhos sinópticos que fala sobre isso, ela dizia consigo mesmo, se tão somente eu tocar nas suas orlas, eu serei curado. Por que a palavra é um movimento? Vá comigo para o livro ou a epístola de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, tendo o mesmo quê? Espírito de fé. Tendo o mesmo quê? Espírito de fé. Só as mulheres, tendo o mesmo espírito de incredulidade, de medo, do quê? Fé. Só os homens, tendo o mesmo espírito de covardia. Não, espírito de fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso que nós falamos. O primeiro movimento da fé
que tira você da inércia, que tira você de uma situação de necessidade, que tira de você de uma situação de enfermidade, que tira de você de uma necessidade profunda de uma intervenção divina, é você aprender a liberar palavras de fé. Você tem que aprender que a sua palavra, ela tem vida e ela tem morte. Provérbios 18, 21 diz que na sua boca tem vida e na sua boca tem morte. Nós temos que entender, na palavra do semeador que nós vimos ali, Mateus capítulo 13, se você vê a interpretação em Marcos, diz que quem semeia, semeia a palavra. Jesus disse que a minha palavra são espírito e vida. E da mesma forma, Tiago diz que muitas vezes as palavras da nossa língua são chamas do inferno. Geralmente a gente pensa que para os grandes milagres a gente vai ter que ter intervenções, eu vou ter que ir lá entrar numa dívida enorme para que ou eu vou ter que fazer lá. Não, comece pelo básico e fundamental. Comece a entrar em movimento por intermédio das suas palavras. Você quer ver uma coisa interessante? Presta atenção. Vá comigo para o livro de Marcos. Marcos capítulo 11. Quem está comigo, diga amém. Quem está recebendo o Espírito da fé aqui, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, eu vou a partir do versículo 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Novamente, a fé que é um fundamento esse que me leva a uma ação. A ação tem que operar através de alguma coisa, amém? Ora opera pelo amor, e eu estou pregando para operar através do que você diz, por intermédio das suas declarações, por intermédio das suas palavras. Tende fé em Deus. Ele continua dizendo assim, ó. Sumiu aqui do meu texto? Ó, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Qual que é o segredo desse texto aqui? Onde está o segredo aqui? Vai acontecer conforme a pessoa creu? Quem concorda comigo, diga amém. Mas não é o que a Bíblia diz aí. Olha bem o que o texto diz. Vou ler novamente. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser, repita comigo, disser. Novamente diga, disser. A um monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que se diz, não o que se crê. Não que se crê. Por isso que as suas crenças têm que ser certas. Senão você vai falar bobagem. Se você não tiver crenças corretas, a sua boca não segue o seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de fé, você tem uma fé em Deus, você conhece o poder de Deus, você sabe que Ele cumpre as suas promessas, não há impossíveis segundo as suas promessas, então a sua boca nunca vai liberar palavras de incredulidade. Por isso aquela mulher dizia, se tão somente ela saiu da inércia, ela tinha tudo, irmãos, ninguém ia condenar ela, todo mundo dizia, poxa, tadinha, vai morrer mesmo, ela já fez tudo que tinha que ser feito, ela já se esforçou, ela não morreu, com o seu dinheiro guardado na poupança, ela investiu tudo na sua saúde, irmãos, ela foi ao limite da capacidade humana, vendo que não resolvia, ela não parou por aqui, porque ela viu em Jesus um fundamento correto, aquele Jesus que abria os olhos dos cegos, aquele Jesus que dava perna aos paralíticos, voz aos mudos, audição aos surdos, que estava diante dela, ela dizia, se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curada. Eu costumo dizer que, se a gente parasse para ouvir, as bobagens que a gente fala sobre nós mesmos e nossa família, talvez a gente ficasse com a boca mais fechada. Eu costumo brincar assim, vejo uma mãe, o filho vai sair de casa, filho, leva a blusa para não ficar gripado, come para não ficar doente, a gente está assim. É sempre assim, sempre no ponto negativo. Será que a gente não consegue crer numa fé positiva? Será que a gente não consegue crer numa forma? Filho, leva uma blusa, para que você esteja bem agasalhado, caso você precise. É uma questão simples, você está falando a mesma coisa. Por que tem que pôr o doente no meio? Né? Minha mãe já dizia, Marcelo, você tem que comer para crescer. Eu descobri agora, que eu estou 10 centímetros menor do meu peso.
Vocês não entenderam a brincadeira? Né? Eu não cresci suficiente ao tanto que eu como, 10 centímetros menor, né? Ou seja, agora você entendeu, meu amor? Tá bom. Então você tem que entender o seguinte, a gente precisa parar para pensar. O que a gente está dizendo? O que a gente está dizendo? O que você está profetizando? Aprenda, repita comigo. O meu hoje é fruto do que eu semeei ontem com as minhas palavras. Pastor, mas isso aqui é muito místico. Então vamos para a Bíblia. Olha lá, Hebreus capítulo 11. Por favor, abra comigo lá. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu não quero uma igreja assim, que parece que é galinha neve. Eu quero uma igreja viva, aleluia. Aleluia, vai dando glória a Deus aí, amém. Aqui nós temos que ser uma igreja assim, que até se o pregador estiver desanimado, a gente anima o pregador para pregar, né? Olha só, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. De que forma houve essa substancialização? A fé substancializa, repita comigo, já ensinei sobre isso, vai lá para o canal do YouTube, você vai ver. A fé substancializa, repita comigo, a fé substancializa. Qual é a forma da fé substancializar? A palavra. O próprio Deus substancializou o seu poder pela palavra. E disse Deus, Gênesis 1, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Se Deus agiu assim, quem somos nós para ir contrário? O que diz a palavra? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se as pessoas acharem que você está místico, se as pessoas acharem que você está louco, se as pessoas acharem que você está crente demais, diga, eu simplesmente estou fazendo o que vejo meu pai fazer. Ele cria pela palavra. No versículo 3 do capítulo 1, ele não apenas cria, mas ele sustenta a obra da criação pela palavra. Por que eu não vou ser igual ao meu Deus, igual ao meu pai? É simples. Agora, não se esqueça que tudo isso está vinculado não ao seu prazer. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Vocês estão me olhando com cara de muito crente, precisa de mais Bíblia. Vamos lá, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, se pedirmos alguma coisa, mais uma vez, se pedirmos alguma coisa, mais forte, se pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve. Você crê num Deus ou num pedaço de pau? Você crê em Deus ou num saco de batata? Você crê na Bíblia ou não crê na Bíblia? Ele nos ouve, mas não ouve os seus caprichos. Ele não ouve as suas vontadezinhas, Ele ouve a vontade dEle. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle está na palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você conhece a palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais você anda no poder de Deus. Esse é o espírito da fé. Um dia uma pessoa disse, pastor, não dá para acreditar dessa forma. Eu falei, então por que você está esperando a volta de Jesus? A volta de Jesus também foi profetizada por uma palavra. A mesma Bíblia que profetiza que você pode ser curado, está falando da volta de Jesus. Então se você não crê na cura, então não crê na volta de Jesus. Se você não crê na prosperidade, não crê na volta de Jesus. Se você não crê que Jesus pode mudar suas circunstâncias, não crê na volta dele, porque é a mesma Bíblia. A Bíblia não tem espírito esquizofrênico. Da mesma forma que você pode esperar a volta de Jesus, quem está esperando, diga amém, aleluia. Oh, aquele dia que a trombeta soar, aleluia, os mortos vão ressuscitar, nós que estivermos vivos vamos ser transformados num piscar de olhos, e juntos iremos nos encontrar com Ele nos ares, aleluia. Eu creio nisso, você crê nisso? Essa mesma parte da Bíblia também mostra que Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aqui diz, e se sabemos que Ele nos ouve, você sabe que Deus te ouve ou não? Ou você fica orando achando que Deus não está te ouvindo?
Ou você ora achando que você está orando por um pau, orando por uma pedra, orando por nada, orando para a inexistência. Não, você está orando ao Deus Todo-Poderoso. Você está orando àquele Deus que é o mesmo de ontem, hoje e sempre será eternamente Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Aleluia! Aleluia! Você está orando ao Senhor, tem o espírito da fé no seu coração. Essa é a certeza que temos, Ele nos ouve, inclusive as bobagens que a gente fala, Ele também escuta. Mas não significa que Ele não atende. Por que diz Tiago? Se você pedir alguma coisa má, Ele não te atende. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, você não tem medo das suas orações não serem atendidas? Eu falei: não, eu acho que é livramento. Porque a Bíblia diz que se eu pedir coisa má, Ele não vai me atender. Então, eu não quero que Ele me atenda de coisa errada. Mas nas coisas boas, sei que Ele está me ouvindo o tempo inteiro, eu descanso nisso. Minha alma não se atormenta por isso. Minha alma descansa na fé que eu tenho em Deus. Você tem fé em Deus? Você tem fé em Deus? Quem tem fé em Deus aqui? Deixa eu ver com glória a Deus aqui. Quem tem fé em Deus aqui? Aleluia. Quem tem fé no Senhor Jesus aqui, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, o primeiro movimento, a fé entra em movimento. Ela não apenas crê, ela está em movimento. Qual é o primeiro? Fé, que expressa pela palavra. Fé que expressa pela palavra. Fé que expressa pela palavra. Fé que expressa pela palavra. Mais uma vez, repita comigo: fé que se expressa pela palavra. Olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, olhe para o seu filho e fala: a partir de hoje, nós vamos vigiar, dentro da nossa casa, nós vamos vigiar, nós vamos liberar a palavra de fé. Quem tem o espírito da fé, diga amém. Uns dois, quem tem o espírito da fé, dê um glória a Deus aqui. Aplauda ao Senhor essa noite, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O espírito da fé está sobre nós. Volte lá para o livro de Lucas capítulo 8. Vamos ver outra coisa que essa mulher aprendeu a partir dali do versículo 42. Estou com vontade de pregar para vocês, fiquei muito tempo sem pregar. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. O texto continua dizendo assim: aquela mulher, conforme ela quis tocar em Jesus, o texto mostra que ela encontrou uma multidão. Aqui que a gente às vezes não para pensar. Aqui que muitas vezes a ilusão torna-se a nossa grande decepção. Porque as pessoas pensam que estão liberando palavras de fé, estão orando o Espírito da fé, estão confessando a palavra sobre a sua vida, estão confessando que o Senhor Jesus é o Senhor deles, e eles não vão ter que enfrentar a multidão. Gente, a fé nunca nega a realidade da vida. Aliás, pelo contrário, a fé é para você enfrentar a realidade da vida. A fé é para você enfrentar a dureza da vida. A vida não é fácil para ninguém. Fácil para ninguém. Eu me lembro, quando eu fui visitar o primeiro pediatra dos meus filhos, ele me disse uma coisa que me fiquei intrigado com aquilo. Falou assim: olha, daqui um pouquinho, quando seus filhos puderem mastigar um pouquinho, pega aquele escurinho de porco. Sabe aquele escurinho de porco que você mastiga e vira chiclete que nunca termina? Quem já teve esse hábito de... Eu não vou expor você, não. Então, dá para o menino. Fala assim, principalmente depois que ele desmamar, dá para o menino. Falei: por quê? Você vai ser pedagógico com o seu filho. Falei assim, estou entendendo. Falei: deixa eu falar a primeira coisa. Você já percebeu que quase toda criança, depois que mama, o pediatra falando, ela dorme, ela cai no sono? Praticamente quase todas as crianças tomam. Porque você já parou para pensar que a criança, ela faz um esforço miserável para arrancar aquele leite do peito da mãe. Não é fácil. A criança, ela entra em exaustão para arrancar o leite. Se você chega para as crianças hoje e fala assim: de onde vem o leite? Vem da vaca. Não, a vaca não dá leite, você tem que ir lá tirar. A mãe não dá leite, o filho tem que ir lá tirar.
Aí falou, dá para o seu filho aquele corinho de porco, para ele mastigar. Falei, por quê? Seu filho pedagogicamente vai saber que a vida não é fácil. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, toda mãe que fica criando o filho na papinha, que o filho não faz força para comer, pedagogicamente ele está ensinando a criança, dizendo a vida vai ser fácil para você, e a criança fica frouxa. A criança não aprende que a vida é uma dureza. Pode perceber, pessoas que veio de uma vida difícil, pessoas que vieram de uma vida difícil, pessoas que tiveram que lutar para ter o que comer, não é nada que derruba os caras não, minha amiga. Os caras são pedra dura, são osso duro de roer. O diabo pode dizer, eu estou indo, pode vir que eu estou fervendo. Por quê? Porque eles têm tutano. Essa mulher aqui, ela tinha tutano. Essa mulher já tinha investido todo o dinheiro dela. Gente, uma pessoa que vai no médico uma vez, vai duas, vai três, vai quatro, gasta todo o dinheiro e não desiste da vida, é porque tem tutano. É porque tem prazer no viver, quer vencer na vida. É alguém que se acomoda. A fé que opera pela persistência. A fé que opera pela persistência. Tem gente que não deu certo a primeira, já está desistindo. Hoje as pessoas desistem de casamento, desistem de namoro, desistem de igreja, desistem de trabalho, porque alguém não deu bom dia. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, alguém dá um corinho de porco para essa sociedade. Meu Deus, você vai ver os posts, vai ver as mensagens das pessoas, a vida é difícil, os dias são difíceis. Gente, hoje é menos difícil do que muito tempo atrás. Eu sou de uma época que eu tinha que levar lata nas costas para tomar banho muitas vezes. Tinha tudo para não tomar banho. Morava em bairro em desenvolvimento, não tinha luz. Quantas vezes a gente ia em casa, porque não tinha dinheiro, minha avó fazia aqueles pães naturais em casa, mas ser humano é um bicho nó cego. Eu não comia o pão que é 10 vezes melhor feito em casa, porque não tinha dinheiro. Então se você tornar-se um cara frouxo, a vida te atropela. A fé te dá resistência. Não, você não está entendendo o que eu estou te falando. A fé te dá resistência. A fé te mantém em pé até que? A fé te mantém em pé até que? A fé te mantém em pé até que? Porque os milagres que a gente pensa que é instantâneo, eles são de fato, mas a manifestação dele demora alguns dias. Lembra quando Daniel começou a se aplicar em oração e intercessão? Ele começou a orar e orar e orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar, e parece que nada acontecia. Quando o anjo apareceu para ele, o que o anjo falou? Daniel, amado do Senhor, desde o primeiro dia, presta atenção no que o anjo diz, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, o Senhor me enviou, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Depois de 21 dias, ele conseguiu atravessar as regiões espirituais e chegar até Daniel. Tem gente que não tem resistência suficiente para a manifestação do milagre. Tem gente que não consegue permanecer em pé o suficiente até que Deus ponha as coisas em ordem. Tem gente que não consegue ficar em pé o suficiente até que o Espírito de Deus crie todo o cenário necessário para a operação dos céus na terra. Resistência em frente à multidão. A Bíblia diz que aqueles que desistem, o Senhor não tem prazer neles. Não tem prazer neles. Orei uma vez, Deus não me ouviu. Deus te ouviu, acho que Deus te ouviu. Agora você tem que atravessar a multidão. Tem que seguir a vida. Não pode ficar prostrado. Você já ouviu as histórias de superação? Einstein foi considerado talvez o homem mais inteligente, mas ele foi reprovado em química, em física. Sabe que Einstein chegou a falar dele mesmo? Falou assim, olha, eu não sei porque eu nasci. Mas não desistiu. Mesmo em crise ele não desistiu. Todos os homens que conseguiram romper na vida, foram homens que enfrentaram as suas multidões. Foram homens que superaram os seus limites. Mas não é na força natural.
Por quê? Porque você está dizendo com você mesmo. A mulher dizia assim, ela dizia consigo mesmo. A mulher estava dizendo consigo mesmo agora. Não era só uma confissão pública. Ela dizia consigo mesma. Se tão somente eu tocar, 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 se tão somente eu tocar. Então, a questão da sua perseverança é qual é a voz que está te alimentando. Tem que ser a mesma voz da fé que você declara, tem que ser a mesma voz da fé que te sustenta por dentro. O que você fala para você mesmo? Em nome do Senhor Jesus, qual que é a imagem que você tem? Se tão somente, 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 se tão somente eu tocar nas suas vestes. Cara, ela estava numa jornada. Gente, não é brincadeira não. Alguém já tentou atravessar uma multidão aqui? Não é brincadeira. É difícil demais. Quem é de São Paulo entende metrô, você desce da estação antes de querer. Porque o povo te põe para fora. Você perde o metrô, você não entra, não quer muita gente. Atravessar a multidão é quase impossível. Então repita comigo, a mesma fé que faz eu declarar nas regiões celestiais, é a mesma fé que eu declaro para mim mesmo. Permaneça, permaneça, até que. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Hebreus capítulo 10 diz que nós não somos daqueles que retrocedem. A Bíblia fala que os profetas, pela paciência e perseverança, herdaram as promessas. Você pode me ajudar a pregar, olhar para essa pessoa bonita que vai te pagar o café depois do culto? Olhe para ela assim. Aleluia. Por duas coisas, porque ela é bonita que ela vai te pagar o café, não é verdade? Olhe para ela e diga assim, em muitos casos, a vitória não é dos mais inteligentes, nem dos mais esforçados, mas com certeza sempre será daqueles que permanecem até o fim. A fé te dá essa resistência, a fé que opera pela persistência. A outra forma de você entender aqui, a Bíblia fala que essa mulher então, ela disse que o Senhor era louvado, ela engrandeceu, porque Jesus, lembra disso, quando ele viu o poder saindo dele, ele percebeu o poder saindo dele, saiu, o poder dos céus tocou ele. Quem anda na unção do Espírito sabe quando isso acontece, a unção flui. Jesus falou, opa, alto lá, alto lá, alto lá, alto lá, alto lá, alto lá. O poder foi liberado aqui, a graça foi liberada aqui. E nada, guarde no que eu estou te falando, nunca mais esqueça. Não há um movimento da glória que ficará sem receber louvor. Nunca haverá um movimento da glória que Deus não receberá o louvor por ele, pois se ele não recebe o louvor, a punição. Todo movimento da glória tem que gerar louvor e adoração a Deus. Por isso que muitas pessoas são mais exibidas do que têm fé. Tem muitas pessoas que caem, não prosperam, porque eles estão usando a glória de Deus para o seu sucesso pessoal. Usando a glória de Deus para o seu próprio mundo, para o seu próprio reino. Usando a glória de Deus, mas isso não se sustenta. Porque todo o movimento da glória, a unção saiu, a glória se manifestou, tem que redundar em louvor. Então aquela mulher, ela não podendo mais se segurar, diz o texto, ela não podendo mais se conter, diz o texto, Senhor, essa é a razão pela qual eu te toquei. Eu te toquei de forma diferenciada. Por quê? Porque nós já estudamos aqui o Espírito da fé. Mas ela rendeu graças ao nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O que você está buscando? Você já tem que olhar lá no final. Você já tem que ver pelo Espírito da fé que você vai receber. Porque essa certeza que Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, o que diz o texto? Nós já alcançamos o que lhe pedimos. Então, toda a jornada de fé não está trabalhando em termos de possibilidades, em sim de certeza.
Então tenha a certeza de que aquilo que Deus te der, Ele vai cobrar glória. Uma linguagem bem popular, cobrar glória. Ele vai perceber o quanto você vai exaltar a Jesus ou não. Tem gente que pediu dinheiro para Deus, hoje o dinheiro tira ele da presença de Deus. Tem gente que pediu dons para Deus, hoje ele não usa os dons para adorar a Deus. Tem gente que pediu família, hoje usa a família para tantas desculpas. E aquilo que era para ser motivo de glória, se torna motivo de desculpa. Irmão, isso não fica impune. Jesus sempre vai averiguar o que aconteceu com o movimento da glória. Porque a fé tem que nos responsabilizar. A fé tem que gerar em nós responsabilidade, porque toda ação de fé, você tem que pôr no seu espírito, que é o toque dos céus na terra. Toda operação de fé é como se os céus estivessem descendo aqui. Você é só um instrumento, você é só um veículo, você é só um canal. E Deus não vai fazer as coisas aqui simplesmente para ser um monumento sem sentido. Deus não vai fazer as coisas aqui só para enaltecer a vida e o reino de alguém. Deus não vai fazer alguma coisa aqui só para cumprir e satisfazer os caprichos de um ou de outro. Deus vai fazer para o louvor da sua glória. Agora, se você olhar essa pregação de trás para frente, essa deveria ser a primeira razão pela qual você deveria andar em fé. No caso dessa mulher, ela poderia dizer assim: Senhor, se não for para andar para a glória do Teu nome, se não for para exaltar o Teu nome, se não for para que você seja glorificado, se não for para você ser conhecido, se for para ser motivo de escândalo, me leva. Deveria ser assim. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, se for para a tua glória, manifesta. Se for para a tua glória, toca os céus, toca a terra. Se for para a tua glória, traga intervenção. Se for para a tua glória, queremos ver a manifestação do seu poder. Quem está comigo aqui, diga amém. Porque se tem uma coisa que está faltando hoje em dia na sociedade de crentes, é gente temente a Deus, gente que não vive para a glória de Deus. O dinheiro dele não é para a glória de Deus, a empresa dele não é para a glória de Deus, a família dele não é para a glória de Deus, a cura, as intervenções que ele recebeu não é para a glória de Deus, as músicas dele não é para a glória de Deus, a arte dele não é para a glória de Deus. Gente, tem uma coisa errada aí. Ei, saiu de mim em virtude. Ei, saiu de mim em poder. O que você está construindo com isso? Repita comigo. Toda conquista de fé gera uma responsabilidade de adoração. Toda conquista de fé. Sabe essa cura que Deus deu para o seu filho? Para que Deus deu? Para você contar. Sabe esse dom que Deus te deu? Para que Ele te deu? Para você usar. Sabe esse dinheiro que Deus te deu? Para você aplicar. Para a glória dEle. Para a glória dEle. Não é só para fazer cosquinha na sua barriga. Não é só para colocar um troféu de conquista que um dia Deus atendeu a sua oração. Não, é para a glória dEle. Essa mulher prostrou-se com o rosto em terra e disse: Senhor, receba a glória. Receba o louvor, receba a adoração. Que Deus levante um povo da fé em nosso meio. Que Deus levante um povo que realmente a gente vai conquistar muito nesse país. Então você tem que ir para outro país, irmão. Vou profetizar de novo. Deus vai levantar um povo aqui nessa igreja que vai prosperar muito nesse país. Para quê? Para você dar glória para Jesus. Dar louvor ao Senhor. Da exaltação ao nome de Jesus. Gente, a Bíblia quando fala sobre, não sei por que eu estou profetizando. Irmãos, você está precisando de uma intervenção financeira essa semana? Quem está precisando de uma intervenção financeira essa semana aqui? Todo mundo precisa de dinheiro, não estou falando de dinheiro. Dinheiro eu também preciso, tá vendo?
Uma intervenção financeira. Eu estou falando muito, eu sentido que a minha boca está sendo tomada pelo Espírito para falar de intervenção financeira. Cara, eu estou aqui decretando isso sobre a sua vida. Você está precisando disso. Eu libero a palavra do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai ver intervenções de milagres, intervenções financeiras na sua vida. Irmãos, eu tenho crido com essa prosperidade financeira na vida dos irmãos. Quem anda nesse espírito de fé, diga amém. Aleluia. Olha, você vai assinar os melhores contratos das melhores empresas, você vai ter menos dor de cabeça possível e imaginável, aleluia. Você vai prosperar em nome de Jesus. Você crê comigo ou não? Aleluia. Não, você não está crendo, você crê, você dá glória a Deus, aleluia. A causa da justiça vai ser liberada. Por que eu estou falando isso? Eu estou liberando palavra de fé, liberando palavra de fé, liberando palavra de fé, liberando palavra de fé. Quem está precisando de cura para o seu corpo aqui? Diga amém. Olha, umas 2, 3 pessoas aqui. Estou liberando palavra de cura para o teu corpo aqui, palavra de saúde para o teu corpo aqui. Quem está precisando de uma intervenção familiar aqui? Diga amém. Aleluia, você está recebendo intervenção familiar na sua vida, em nome de Jesus. Quem está precisando de intervenção no ministério? Deus, eu preciso de uma unção nova na minha vida. Eu preciso de uma unção nova no meu ministério. Eu preciso de uma unção nova no meu chamado. Eu não digo só para o púlpito aqui, irmão, para a área em que Deus te colocou como efetivo lá. Diga amém. Eu estou declarando que o nível de unção vai crescer na sua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sinto que vai haver muita intervenção do Senhor na sua vida. Se você crê, você recebe a palavra. Portas vão ser abertas, caminhos vão ser aplanados. Há um espírito de aceleração sobre a sua vida. Aleluia, um espírito de aceleração sobre a sua vida. Eu declaro, coisa que iria acontecer em 10 anos, vai acontecer em 1 ano. Aleluia. Coisa que acontecer em 1 ano, vai acontecer em 1 mês. Aleluia. Estou liberando a palavra da fé sobre a sua vida, em nome de Jesus. Palavra da fé, você vai ver a resposta da sua oração. Tem pessoas aqui que estavam quase desanimando de orar, estava assim nos últimos respiros da oração. O Senhor vai enviar o seu anjo e vai te dizer que desde o primeiro dia que se aplicou o teu coração para orar, o Senhor vai intervir naquela situação de forma poderosa. Aleluia. Glória, você crê ou não crê? Aleluia. Quem está orando pela salvação da sua família, diga amém. Aleluia. O Senhor Jesus vai colocar alguém diante daquela pessoa que você está orando tanto por ela. Deus vai enviar um profeta que vai abalar as escrituras dela de uma forma sobrenatural. Você crê nisso ou não? Aleluia, aleluia. Quem tem o espírito da fé aqui, diga amém. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar.